Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 do módulo 9 sobre plano de negócios. Então, vamos continuar aqui no nosso grande planejamento. Nós vamos falar sobre estratégias competitivas. O que são estratégias competitivas? São estratégias que a empresa constrói para competir no mercado. Então, o que ela vai desenvolver? Qual é o rumo que ela vai tomar para criar para construir essa estratégia e para atuar no mercado, né? Então, agora vamos ver aqui. Quais são as estratégias que a empresa pode ter? Então, a estratégia das empresas, ela pode fazer a diferenciação por a estratégia de preço, tá? Então, o preço, o mais barato, lógico, né? O mais barato, mas para a gente fazer uma estratégia de preço, para barganhar no preço, para ganhar o consumidor no preço, a nossa empresa, a empresa do teu cliente, né, a estrutura que nós construímos, ela tem que ser muito enxuta, tem que reduzir muito os custos. O que acontece geralmente? As pessoas, elas constroem as empresas para se diferenciar elas meio que se obrigam a se diferenciar pelo preço, porque não está saindo como elas queriam, então elas baixam o preço e se diferenciam pelo preço, mas mantêm estruturas de estratégia de diferenciação. Mantêm estruturas muito caras para aquele tipo de estratégia de preço. Não tem problema nenhum a empresa do teu cliente ser uma empresa de roupa popular, um mercado mais popular, algo popular, que vai se diferenciar, que vai ganhar no preço, que vai ter uma concorrência muito maior, mas não tem problema dela ser assim, se todo o plano de negócio dela for organizado para atuar dessa maneira. O que gera, às vezes, um endividamento da empresa é justamente esse descompasso entre a estrutura da empresa ser construída baseada numa estratégia de diferenciação e ela trabalhar de fato, vender de fato com uma estratégia de preço. Não vai dar certo. Porque ela vai ter um ticket muito baixo para aquela estrutura que ela tem que manter. Vocês já viram que, às vezes, o mesmo produto que é vendido em loja de rua, quando é vendido dentro do shopping center, ele é mais caro? Sim, ele vai ser mais caro, porque a estrutura do shopping center é muito mais cara que a estrutura da loja de rua. Mas aí você vai construir um plano de negócio adaptado àquele ambiente. O consumidor que está dentro do shopping center vai pagar mais caro porque ele está pagando por todos os benefícios que ele tem ali. Né? Então, quando a gente fala aqui, as estruturas, se vai se diferenciar pelo preço, tem que ser enxutas, e vai saber, e o cliente tem que saber que ele vai ter um alto nível de concorrência. Né? Quando a gente barganha pelo preço, a gente tem mais concorrentes. A segunda estratégia competitiva que pode ser construída é a estratégia da diferenciação, que geralmente é a estratégia que nós, advogados, utilizamos, enfim, né? Mas ela ela tem alguns requisitos para ela ser colocada em prática. A empresa, o empresário, né, aquele negócio, ele tem que ter um conhecimento específico, ele tem que agregar valor constantemente. Não adianta assim, ó, vou criar uma diferenciação, pá, pum, criei. Olha um pouco, teu concorrente copia. Estratégia de diferenciação não é a estratégia que tu vai ficar acima de todo mundo. Pode ser que tu construa um oceano azul, pode ser, mas vai ser difícil. Então, agregar valor constantemente. Constantemente vai ter que estar criando, inovando e recriando essa diferenciação. Expertise não copiável. Ou você constrói ou o teu cliente vai construir um negócio em cima de uma expertise que não dá para copiar, o que é muito difícil hoje em dia. Mas em alguns ramos de atividade é possível. Personalizado ou não, a diferenciação não significa que seja assim, ó, a nova roda quadrada. Não é isso. A diferenciação, ela às vezes está no detalhe. As empresas ganham no detalhe a diferenciação, que faz que para o cliente dele faça uma grande diferença. Pode ser na imagem, no suporte, na qualidade, no design, na entrega, né, na logística, no pós-venda, a experiência com o cliente, isso está muito hoje na moda, né? Quais são as experiências que a tua empresa proporciona para os seus clientes, né? Anular, com a ideia de, sempre essa diferenciação, anular a concorrência.
Então, a empresa do teu cliente, ela vai ter que estar criando sempre algo diferente, algo novo, inovando. Inovação tem que estar no DNA dessa empresa. Empresa com estratégia competitiva na diferenciação tem que ter inovação no DNA, para constantemente estar anulando essa concorrência no sentido de estar inovando constantemente, tá? Estratégia competitiva de foco, ou seja, eu foco em clientes específicos, com um escopo limitado ou com uma não segmentação, que eu consigo abranger um universo de clientes com um produto que dê para todo mundo, tamanho único, digamos assim, ou que eu faça uma segmentação muito específica, eu vendo para aquele tipo de pessoa, né, para um nicho muito determinado, ou algo muito personalizado. Alfaiate é um serviço personalizado. Eu vender um acessório para Ferraris. Bom, meu público está muito focado. Eu tenho um foco muito definido, né? Porque é só quem tem Ferrari. Eu vendo eu presto um serviço para quem tem determinado produto, para quem usa determinado lugar, serviço, enfim. Tá? Então, eu foco, eu não vou diferenciar o produto em si, eu vou vender para aquele nicho, para aquele foco específico. E tanto uma quanto outra estratégia aqui, ela tem etapas, gente, quando a gente vai implementar. Tá? E aqui a gente precisa prestar atenção e situar o cliente em qual dessas etapas ele está. Porque não adianta você estar sobrevivendo, a empresa do teu cliente estar sobrevivendo, e você quer uma diferenciação que vai aumentar custo e que vai demorar muito mais para dar o retorno. Não adianta. Então, quais são as etapas? Situa o cliente em qual etapa ele está nessa estratégia competitiva. Ele está desenvolvendo a estratégia e não está tendo resultado. Sim, mas que tipo de resultado ele está querendo? Ele está querendo uma alta lucratividade quando a empresa dele está sobrevivendo. Ou seja, aquela estratégia que está sendo desenvolvida ali, ela tem que ser adequada para aquele nível, né, para aquela etapa que a empresa está, de sobrevivência, de manutenção, de crescimento ou de desenvolvimento. Então, quais são as etapas aqui que você vai, em qual etapa que a empresa do cliente está para implementar essa estratégia competitiva e passar para a próxima etapa. Então, situa teu cliente. Olha, tua empresa, se começar a conseguir pagar todas as contas em dia, nós já teremos um êxito, né? Porque ela não está nesse nível. Não adianta a gente fazer todo o planejamento, criar uma estratégia competitiva e achar que no mês seguinte já vai ter 10 mil sobrando, 20 mil, 50 mil sobrando. Não vai, ela está numa fase de sobrevivência. Ela tem que passar para a fase de manutenção, para ela conseguir passar para uma fase de crescimento e o empresário começar a ver o retorno de toda essa implementação. Planejamento é longo prazo. Coloca isso na cabeça do cliente. Planejamento é longo prazo, planejamento é longo prazo. Não adianta implementar tudo isso aqui se é para querer um benefício imediato. Imediatismo não tem vez aqui, tá? Pode começar a ter imediatamente resultado? Sim, imediatamente resultado. A questão é estar alinhado à expectativa com o resultado que a empresa é capaz de dar ao cliente. Então, se ele realmente está alinhado, ele compreende a situação da empresa, o que vai acontecer? A minha empresa conseguiu pagar todas as contas esse mês. No mês seguinte, a minha empresa conseguiu pagar todas as contas em dia na data do vencimento. No terceiro mês, repetiu, pagou em dia as contas na data do vencimento. No terceiro mês, pagou dentro do mês, mas atrasou uns diazinhos ali. Então, tu vê que a constância, a recorrência do resultado também faz parte da classificação dessa etapa, né? Porque não é porque um mês conseguiu que o outro vai conseguir também, é aquela constância. Aí, quando conseguir subir de nível, quanto tempo demora para aquele nível se consolidar, para aquela etapa ser concluída, para conseguir passar para a próxima, tá? Então, aqui, a estratégia competitiva é isso. Na próxima aula, então, a gente vai construir um mapa estratégico. Mapa estratégico, ele não é nada mais, nada menos do que a gente reunir tudo isso aqui, mas vocês vão ver que até dá um gostinho a mais, assim, a gente vê o mapa direitinho. Tem muitas empresas e até setor público que tem mapa estratégico.
Então, estratégias competitivas, cria a sua, cria do seu cliente e entenda do seu cliente e situe ele na etapa que ele está nessa competitividade aí, nessa estratégia.